Bom, agora eu vou chamar a Andréa Mello, diretora de marketing do Grupo de Manutenção do Varejo e Shopping Centers, grupo técnico filiado à Braman, desde 2007, desenvolvendo durante este período importantes projetos para o setor no desenvolvimento tecnológico. Ela é gerente geral de engenharia do Grupo Via Varejo. Bom, obrigada, né, pelo Tacano e pela Roseli, pelo grupo. Sobrou para mim a última parte, né, como os caras são super legais, né, homens, nessa área que só tem homem, não tem mulher, só para avisar. Né, eles me deixaram por último. Então, eu vou tentar passar um pouquinho do que a gente tem de projetos, gestão de projetos e obras, e quem sabe ajudar o meu cara amigo aí do Burger King, que eu estou vendo que ele está desesperado. Sou separada, tá? Só para te avisar. Né? Vai se acostumando. Você está no segundo, eu já desisti. Terceiro, nossa, você é um... Pô, você está pior... Você tá... Bom, eu ainda parei, né? Eu já fiz uma opção de não ir. Bom, para quem não sabe quem é Via Varejo, eu sou gerente geral de engenharia, Casas Bahia e Ponto Frio, com um pouquinho de loja, um pouquinho mais do que o Trajano, um pouquinho mais do que a dele, com 1.070 lojas. É um grupo grande, né? Nós somos uma junção. Faço parte da diretoria de obras e expansão. Vim tocar o processo com uma expansão pequena para este ano. E, para isso, a gente sentou e começou a administrar alguns processos, né? Que, na verdade, eu acabei entrando em março, e, em cima disso, eu tive que montar um processo de gerenciamento para traçar a trajetória correta da empresa e a gente não ter... acabar perdendo o que a gente tinha provisionado, que era a gestão. Diretoria de expansão surgiu em novembro do ano passado, onde a gente deteve essa sinergia das áreas, que é a expansão, projetos, obras, compras e serviços gerais. O que a gente identificou? Que a gente precisava de um mapeamento de oportunidades, né, que, na verdade, é um mapeamento de oportunidades de melhorias. Eu trato o projeto como melhoria e não como um caso. Né. E aí a gente identificou que, para isso, eu precisaria de processos, pessoas, planejamento e execução. Qual foi o foco que a gente deu? Né? Eu tenho um projeto grande, tenho uma empresa enorme, foi considerado a maior rede de expansão neste ano, em 2012, com mais ou menos 60 lojas de expansão, 70 retrofits e 40 lojas de reforma. Todas essas com ampliação de valores e agregados dentro da loja. Um faturamento pequeno, né, para uma rede como Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio e Pão de Açúcar. Então, a gente acabou tendo que agregar esse processo para agregar valores a mais na empresa. Foco em produção. Nós vamos fazer um foco em produção em série. Né? Para que isso aconteça com 160 lojas, 70, 10, seja qual for, tem que ter um foco em produção em série. A gente precisava ter um ganho de eficiência, custo, né, e uma padronização. Eu tenho duas pessoas da minha equipe aqui, a Vanessa e a Valéria. Né, a Vanessa é da área de layout e a Valéria é da área de obras. Então, para poder ajudá-los, a gente iniciou um projeto com padronização. A gente padronizou o processo para poder executar isso em série. Aí começou o nosso maior problema. Vamos desenhar o processo inteiro. Né? A gente chamou a KPMG, fizemos um fluxo e controle, e aí a gente foi montando o processo com manuais, procedimentos, estruturas, beleza. Começou o processo como um todo. A gente implementou o processo e aí começou. Quais são os fatores críticos do sucesso? Bom, vou ser bem sincera, eu tenho vários, né? Desde o início do projeto, desde o projeto complementar até a execução. Eu vou passar depois, com o tempo, algumas informaçõezinhas e umas fotos, mas eu posso garantir o seguinte. Obra não se inicia com projeto complementar e obra não se inicia só com layout. Ela inicia com os dois. Mas o que eu mais encontro de dificuldade é na minha equipe de complementar. Desculpa te falar. Quando eu peço para o meu projetista ir lá na minha ponta, ele fala assim para mim, não consta no meu contrato.
Aí eu falo, beleza, você é parceiro. Aí eu descubro que a minha parceria está sendo feita. A do projetista que aponta para vir me atender não está. Então, a gente começou a mudar alguns processos, né, através de levantamentos e estruturas. Aí a gente descobriu que eu precisava de um plano de gestão da mudança. O que era plano de gestão da mudança? Fazer o meu projetista entender que, se ele não estiver na ponta comigo, o projeto dele não vai ser executado. Fazer a minha equipe de layout, que minha equipe de layout é interna, entender que, se eu não tiver padronização, a coisa não vai acontecer. Então, se a gente juntar as 3 fases do projeto, complementar é a base do processo. E a que menos está presente. Então, a gente começou a fazer o quê? Construção de parcerias. Construção de parcerias se dá com parceiros, né? Não com projetistas. Nossos parceiros são os nossos projetistas, são as pessoas que estão do meu lado. E aí a gente entendeu que aí a gente precisaria fazer uma construção de parcerias. Construção de parcerias, a gente chamou Ricardo, que é uma delas da Metrol, é uma das nossas gerenciadoras, que trabalha hoje com 18 lojas. 18 lojas. Né? Diante disso, a gente identificou que eu precisava virar uma referência no mercado. Espero que a gente esteja sendo, realmente, a nossa meta está sendo realizada, e a gente conseguiu identificar que a gente tinha umas melhores práticas, no foco no processo, ter melhores parceiros, e assim foi. Nisso, começamos a identificar como é que era o nosso processo. Eu preciso de um levantamento, um site check, um layout, entra complementar, que é o nosso ponto de atenção. Né, vocês podem ver que ele está ali. Orçamentos, contratação de terceiros, compras de itens e assim vai. E aí eu cheguei nessa conclusão. Né? Eu comecei em maio, para vocês terem uma noção. Em maio eu tinha só 6 lojas e 3 reformas completas. Não tinha nenhum retrofit. Isso é o meu plano para executar 164 lojas. Conclusão, eu vou ter 168 mil metros quadrados de construção. Que nada mais, um estádio do Maracanã tem 61 mil. Eu vou precisar de 3. Aí eu pergunto para o meu amigo, projetista, se 5 dias é muito. É muito. São 2 dias. Aí a gente descobre que uma casa popular eu tenho 45 metros quadrados. Eu vou ter 3.700 casas para executar. E aí eu descubro, né, que meu início de obra deveria ser em janeiro. Né? Nós estamos, na verdade, esse processo foi um processo montado em junho. Eu tenho só 6 meses para entregar em novembro, porque dezembro eu já tenho que faturar Natal. E ainda tem as datas comemorativas no meio do ano. Aí eu tenho simplesmente expansão 10 lojas por mês, 32 que dá uma conta de 5,3, 70 retrofits. Fazendo essa conta, eu tenho uma loja por dia. E aí começa, né, a gente fazer a simultaneidade de status e assim vai. É um códigozinho de barra, porque não tem nem como. Né? Bom, diante do desafio de 2013 para 2014, eu só vou construir 7 Maracanãs. Né? Uma conta pequena. Eu não sei se a gente vai estar na Copa, mas que eu vou tentar construir, eu vou. Né? Bom, aí, em cima disso, eu tive que montar realmente um plano estratégico, e aí eu gerei o meu departamento de engenharia, que também é pequeno. Né? Hoje eu não sei nem quantas pessoas nós somos lá no departamento, mas é grande. Eu detenho toda essa área de engenharia, né? Além de toda a parte de orçamentos, obras e projetos, eu ainda tenho a administração e conservação patrimonial com eficiência energética. Essa é a minha parte de ativos. Apesar de eu não vir falar de ativos, eu tenho essa área ainda, que nada mais, nada menos, eu tenho 11 prédios corporativos. Tá? 5 minutos eu não vou conseguir terminar de falar. Pode pagar esse negocinho aí. Não vai ter jeito. Bom, aí, diante disso, eu tenho, né, lojas novas, o que está dentro de obras, reformas, conceito, retrofit. A gente tem que acelerar isso? Tacana, eu tenho que acelerar? À vontade? Tá, então tá bom. Layout, projetos complementares, marcenaria e padronização. Esse é o processo. Tá?
Bom, eu tenho alguns processos internos gerados que eu, como gerente geral, eu tenho um coordenador de orçamentos e o gerente de projetos e obras e conservação. Começamos a colocar... Falei que ia dar merda aí. Bom, começamos a colocar o papel e responsabilidade para cada um. Tá? O que é orçamentos? Ele precisa auxiliar compras nos valores em pé pelas consultoras. Na verdade, a gente monta o projeto, encaminha para uma outra gerenciadora, que é uma gerenciadora de orçamentos, ela me dá uma base de projeto de custo, eu mando esse cara de orçamentos avaliar, e, em cima disso, eu mando contratar. E a gente fez isso tanto para as 3 áreas: novas, reformas, conceito e retrofit. Em cima disso, eu comecei a ver projeto. Eu tinha que garantir a qualidade e custo, proporcionando uma obra que atenda a expectativa do meu cliente. Eu tenho 2 fases de cliente. Eu tenho um cliente C e um cliente B. Então, vocês imaginem a zona que é dentro da empresa. O piso é esse, não, esse aqui vai para a Casa Bahia. Aí o pessoal fala, não, esse aqui vai para o ponto frio. Quem é o cara que contrata o ponto frio? Assim, é meio confuso o negócio. Mas a gente tem que tentar sempre atender a expectativa do cliente, que é o nosso maior fator ali de atendimento. E aí eu começo a ter outros problemas que todo mundo, às vezes, deixa um pouquinho de lado, como o Furlan falou. Né? Para eu manter essa empresa, né, construindo e gerando 78 mil empregos, que é o que tem na minha empresa hoje, eu preciso de uma administração para administrar os prédios. Ou seja, eu tenho que suportar todas as demandas de manutenção e a empresa não pode parar. Ou seja, tem o pessoal de manutenção que faz a manutenção de loja e a minha equipe faz a manutenção dos prédios para manter a empresa em pé. Então, é um outro desafio do departamento. Diante disso, eu tive que montar um fluxo, né, de engenharia. É um pouco confuso, né, vocês vão conseguir enxergar, depois, se alguém quiser, eu explico melhor. Eu preciso ter um início que começa aqui, ó, expansão e reformas. A gente começa a trabalhar esse processo, todo esse processo ele tem que durar 146 dias, para que eu entregue uma loja e ela comece a faturar na data certa. Então, ela vai passando por todo o fluxo, e aí a gente vai identificando quais são as necessidades. Então, eu tenho loja de shopping, loja de rua, quais são as minhas necessidades básicas, que são os que mais tem, que é a parte de planejamento, a parte de contratos, que eu ainda tenho que fazer contrato com as empresas, e tem mais a parte de luminotécnico, que também é um problema. Né? A gente vai juntando todo mundo. O cara do elevador, o cara do gerador, o cara, todos eles são contratados com um contrato. E aí, para isso, eu montei um projeto interno que chama Gerenciamento de Projetos. Ele se estende para todas as áreas: expansão, reformas e retrofit. Para quem mexe com gestão, não é tão difícil, mas para quem não mexe com gestão, vai tentar entender o que é isso. Isso aqui é o seguinte: eu tenho as áreas a qual eu tenho que fazer a verificação, e aí eu começo a trabalhar data de início, semana 1, semana 2, para vocês terem sempre uma comparação. Trabalho iniciado na semana 1, conclusão da semana 1. Trabalho iniciado na semana 2, conclusão da semana 2. Vocês podem ver aqui, eu tenho uma equipe interna de projetos complementares para auxiliar as minhas empresas de complementares. Na verdade, elas fazem as avaliações dos projetos complementares que chegam para mim. Por quê? Porque eles vêm realmente com muita deficiência, com muito problema, fora do padrão, e com um pequeno probleminha. Quando a gente entra em shopping, a gente entra com manual técnico. Alguma delas desconsidera o manual técnico, faz o projeto da cabeça, manda para lá, é reprovado, vai e volta, vai e volta, vai e volta, perdi 1 mês. E aí já perdi o processo, aí sobra para quem? Obras executar em 40 dias. Então, a gente começa a ter que trabalhar esses processos. O que a gente montou? Todas as etapas, então, tudo que vocês verem em vermelho é o que está com problema, em amarelo está pedindo atenção, e o verdinho já é que está liberado. E aí a gente montou, né? Levantamento na semana 1, ele entrou com 4 projetos. Na semana 2, ele estava com 8. Só que ele conseguiu concluir 6. Não me adiantou muito. Eu fiquei com 4 déficit. Aí começo, site survey, layout, arquitetura complementar, compatibilização. Se o meu projeto deu errado lá em cima, eu não compatibilizo nada. Ou seja, eu não tenho entrega de projeto. Aí começa, na semana 2,
Ele iniciou na semana 2 com 2, porque sobrou, virou semana 1, semana 2, 4, virou 2, eu não tive nada. Então, assim, se você não tiver na verdade, esse workload que a gente fez aqui, ele não for bem gerenciado, você começa a ter os problemas para poder executar o seu processo e chegar no nível de expansão. O que a gente descobriu? A arquitetura produzia, no desempenho, 6%, 17% de layout, 44% de levantamento. A minha equipe de complementares conseguiu identificar 50% em 2 semanas, compatibilizou 50%, e a gente teve um site survey de 58%. Eu consegui, de produtividade com os meus gestores, 22% na semana 1 e 63% na semana 2. E aí a gente começa a entender por que as pessoas trabalham demais. Ele foi totalmente mapeado, a gente conseguiu chegar nessa conclusão que realmente a carga de início é um pouco difícil de executar. Essa é a nossa marca nova, tá? Esse é um novo formato, já começou a implementar ano passado. Eu já comecei a fazer algumas mudanças, porque eu também cuido da área de arquitetura. Essa é a nova Casas Bahia, né? Ela já está lançando, ela já está saindo aí no mercado. Essa é uma loja de shopping com um novo modelo. E essa é uma data de inauguração, para vocês terem uma noção de quantas pessoas entram aqui. É uma média de 300 a 400 pessoas esperando na porta. Esse é um case que eu queria mostrar para vocês. Ele vai... Na verdade, acho que é o maior case que está sendo lançado no mercado de varejo. Ele saiu na New York Times semana passada. A gente se desafiou a construir uma loja dentro da Rocinha. Na verdade, eu tenho 3 complexos. Rocinha, Complexo do Alemão e Rio das Pedras. Como você estava falando, voluntários da pátria é ótimo. Vocês não sabem o que é entrar na Rocinha, né? Eu vou te levar lá para você ver o que é Rio de Janeiro. Aquilo é Rio. E aí eu tenho uma coordenação, né? Essa obra iniciou em março. Além de todo o problema que eu tive, né, para iniciar uma obra dentro da Rocinha, eu tive um outro probleminha. Foi um pouquinho pior. Eu tive que entrar com a unidade pacificadora junto, para a gente poder deixar os meus engenheiros com segurança trabalhando lá dentro. Qual foi a minha estratégia? Vamos contratar os traficantes lá para ser os nossos seguranças, né? E foi assim que aconteceu. Tá? Na verdade, a nossa segurança está contratada lá dentro. Dentro da própria Rocinha, a gente fez um acordo, conversou, tal, vamos ter que dar umas 10 TVs, uns 5 sofás, e aí vai. Mas é uma loja que está assim, né? Na verdade, ela já está nesse formato. São 1.400 metros, ela vai ter 3 andares, para atender um público C, D. Para quem não sabe, né, Casas Bahia hoje ela tem uma marca um pouco mais forte em relação a uma marca bem conhecida que todos vocês com certeza já viram. Nós estamos com 73% no mercado e um pouco acima da Coca-Cola. E é muito engraçado que isso saiu num evento 2 semanas atrás. A gente já estava sabendo. Mas é mais engraçado que as pessoas deixam de tomar Coca-Cola para pagar o carnê das Casas Bahia. Então, para vocês verem que o maior concorrente da Coca-Cola é a Casas Bahia. Não, é verdade. Se ele deixa de pagar, né, deixa de tomar para poder pagar, meu maior concorrente não é a outra, é a Coca-Cola. Esse é o formato novo, né, de loja de rua. A gente fez umas inovações, montamos uns projetos novos. Esse já é um projeto já em padronização. Esse é o estado que a gente encontrou, né? É muito engraçado que vocês vão ver aqui que eu tenho umas pessoas aqui paradas aqui em cima. Ó. E aí nós começamos a discutir lá, como é que vai ser se esse cara tomar um tiro do cara lá de cima. Eu falo, não, tá na mira, né? Tá lá, tá bom. Eu tenho um outro desafio, que aqui atrás é uma subestação da Light, que, na verdade, alimenta São Conrado. Então, qualquer coisa que eu faço aqui, eu paro São Conrado, paro Rio, paro tudo. E aí, o desafio dessa nossa loja foi a gente construir, sendo que o cabo principal que alimenta o morro inteiro e que faz divisa Rocinha com São Conrado está dentro da minha loja.
Então, vocês imaginam como era com rompedor, com concreto, né? É uma coisa assim... Eu falei, esse é o meu maior desafio, né? Depois, o outro desafio é Complexo do Alemão, que eu tenho uma rocha no meio da loja, que, na verdade, ela segura o morro. E aí a gente construiu, o projeto vai ser construir por cima do morro, né? Essa é a vista de São Conrado, né? A gente fez um puxado para poder vocês identificarem. E ela exatamente está assim, sendo vista hoje deste lado, aqui a torrezinha que eu estou falando para vocês. Né? Eu tive que incorporar essa torre dentro da minha loja. Isso, eu queria que vocês identificassem, né? Foi o nosso amigo Manuel que mandou. Não sei que loja que é, não me pergunte. Eu acho que é de uma loja conhecida, mas não é. É um projeto de arquitetura, é assim que a gente encontra, né, a falta de qualidade dos nossos colaboradores, das nossas parcerias. Eu acredito que isso também deve ter sido um pouco de falta de gestão, né, mas é comum, né, a gente identificar. O cara foi lá, fez a nuvenzinha, e aí até eu estava dando risada com a Valéria, que a Valéria falou que o mais difícil era o cara fazer o moldezinho, né? Ele identificar essa coisinha foi a mais difícil. Reclamando, quem projetou isso? Né? Foi o arquiteto, é tudo culpa do arquiteto, gente. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, nada disso funciona se você não tiver um time certo. Tá? Eu hoje tenho a oportunidade de ter uma equipe maravilhosa, não faço, hoje deve ser umas 60 pessoas, mais ou menos. 2 delas estão aqui comigo. Mas se eu não tiver uma equipe bem formada e um planejamento correto, dificilmente se consegue chegar em qualquer tipo de meta. Então, os méritos não são meus, eu falo para todo mundo, os méritos são da minha equipe, eu só faço parte do processo. Eu sou, na verdade, a cabeça pensante deles para fazer a coisa acontecer e chegar lá na diretoria e falar, a gente atingiu a meta. Espero que a gente consiga atingir, né, esse desafio, que para mim está sendo maravilhoso. Quero agradecer ao Takano e a Roseli por terem me chamado para fazer parte do comitê. Né? Não dou aula que nem o Trajano há muitos anos, então é mais difícil para mim do que para ele. Né? O Trajano, é o fulano que dá aula. O Trajano não dá aula nenhuma, viu, gente? Aliás, ele só enrola. Aliás, na segunda-feira, eu vou contar uma história para vocês. Segunda-feira estava eu, bela empolgada, me mandando mensagem, olha, nós vamos se encontrar para falar do evento, vamos. Cheguei lá, cadê os dois? Sentei, falei, cadê vocês? O outro, era hoje? Não. Eu lá, sentada, esperando, né? E a duplinha, nada. Aí eu falei, bom, ligamos. E aí, depois tivemos um problema, descobrimos que estava faltando uma pessoa, né, no meio do evento, que era o Takano. E aí a gente sentou lá e falou, e agora? Está faltando uma pessoa. Ele falou, o Takano. Aí, ainda dando risada, eu falei, gente, eu estava com ele a tarde toda. Então, os eventos são assim. Obrigado. Tá? Espero poder ter acrescentado alguma coisa para vocês. Se vocês precisarem de alguma informação, quiserem, junto com o Ricardo, que é o cara que vai responder para vocês, não sou eu, que é o cara da gerenciadora, fiquem à vontade.